Galera, Pidemoa chegando com mais um plantão Pidemoa. Quando o programa é online, não, desculpa, é online, ele não é ao vivo, mas ele é online. E quando o programa é online é porque deu merda. Então, deu merda, gente. Precisamos fazer mais um daqueles programas que saem de repente aqui no canal, corrido, porque a gente não podia deixar passar a Copa no Catar. A Copa no Catar tá sendo bacana? Muito bacana. A Copa tá sendo boa? Tá sendo boa. Porque é Copa. Porque é Copa, exatamente. Mas nós temos algumas coisinhas para reclamar e tá pipocando aí na internet brasileira e mundial, porque a Copa é um evento mundial, algumas insatisfações por parte da galera e que a gente não poderia deixar passar, como eu falei. Então, vamos falar um pouquinho hoje sobre a Copa deveria ser no Catar? Solta a vinheta. Voltando para a galera aqui, estamos com o nosso repórter esportivo, não é o Eric Faria, é o Eric Oliveira, mas ele, todo mundo sabe aí, coordena nosso departamento de esportes, toda uma divisão, um prédio específico, repórteres, que mais que temos lá? Comentaristas e ex-atletas e tudo mais. Eric, o nosso líder 1 do esporte aqui no canal Pidemoa, e a gente teve que trazer do Na Prancheta para o Resenha, porque a gente precisava falar um pouquinho aí da Copa do Mundo. Eric, vamos lá, primeira rodada, vou começar por você. A polêmica da escolha da sede da Copa, o Catar. O que você traz aí pra gente começar a debater? Então, primeiro... Fala, Galvão. Não, esse é outro. Eric! Vai, Eric Oliveira! Olha o que ele fez! Olha o que ele vai fazer agora! Vai lá! Ó, só pra isso, né, começando já, eu já tinha falado quando a gente fez o programa sobre onde não viajar, eu comentei que eu não iria ao Catar, exatamente por ser o país que é. Exato. Eu comentei, mas porra, Copa do Mundo, enfim. Não respeita a sua opção sexual, aquela coisa mas toda. Mas ele já mudou de ideia, que eu sei. Ele iria sim. Não, claro que eu iria. Só por causa da Copa, não pelo país que é, né? Mas assim, já a escolha, né, por ser o país sede, porque ele concorreu com a Austrália na época e com os Estados Unidos, né? Que na época era só os Estados Unidos que estavam concorrendo para sediar a Copa. Só que lá em 2014, né, saiu uma reportagem da Sunday Times, The Sunday Times, que é um jornal britânico, onde apontou que o Catar pagou mais de 5 milhões de dólares, hoje no câmbio atual, quase 27 milhões de reais, em propinas para garantir o apoio de gente interna da FIFA para sediar a Copa do Mundo. Obviamente, a FIFA falou que fez a investigação interna e não houve comprovação de nada, e isso não foi para frente, né? Essas não acredito. Teve propina, corrupção? Que isso? Amigo. É o que dizem as más línguas, obviamente, né? E além disso, teve também uma investigação. Teve uma investigação onde disse que o Catar estava disseminando, né, propaganda contra os Estados Unidos e a Austrália. Por quê? Que é o que estava concorrendo contra eles aí. Tá. Para sediar a Copa, então falando. Então, acho que eu já vi uma história parecida, mas tudo bem, vamos lá. Então, assim, na realidade, só antes da escolha, antes da Copa acontecer, já tinha uma porrada de situação que isso já bem polêmica sobre a escolha do Catar como sede. Vou falar igual o Galvão. Amigo, isso é Copa do Mundo. Chama o Lodum. Vem, Lodum. O Galvão é maluco. Então, quer dizer, para o pontapé inicial desses comentários, a Copa foi comprada. A Copa foi comprada. Foi bem comprada, porque os caras têm grana, obviamente, mas envolve algumas coisas que a FIFA deveria considerar, né? Que a gente vai estar falando aqui mais pra frente, que é os direitos humanos, direito da mulher, direitos LGBTQIA+. E assim,
ficou muito... muita polêmica, algumas seleções fazendo protesto de boca tampada, essa coisa toda. Braçadeira de capitão. Fala aí. Teve a questão da braçadeira de capitão, né? Com o símbolo lá, acho que do One Love, o amor. Aí colorido. E aí a FIFA proibiu o pessoal de utilizar as seleções. Tanto o Qatar também se mostrou contra. E aí, no caso, acho que todo mundo pipocou e ninguém quis usar, né? Também a gente não sabe o que vai acontecer depois da Copa, né? Porque na realidade o primeiro foi a FIFA anunciou uma multa, né, ao jogador que entrasse com essa faixa. Só que a Federação Inglesa, por exemplo, ela apoiou o Harry Kane, que o Harry Kane disse que usaria independente da multa. E a Federação Inglesa não falou, beleza, pode usar, a gente paga, tá suave. Só que aí depois a FIFA foi ela aplicaria, além da multa, uma punição esportiva, que é o jogador já teria um amarelo no início da partida, caso fizesse isso. E através disso eles falaram, aí não, aí multa a gente paga, mas começar o jogo com amarelo, a gente aba nós. Agora, eu gostaria de saber onde está escrito isso na regra do futebol, né? Não tá. Isso por exemplo, se a Nike faz uma camisa para uma seleção aí, de uma bandeira mais colorida, resolve fazer, não pode. No Qatar amanhece... não existe casos assim também, acho. Não existe cores no Qatar. Lá é preto e branco. Amanhece, tá tudo preto e branco. Passa... Então vamos levantar uma coisa aí. Vamos lá. Opa, esse negócio de levantar uma coisa é um perigo. Pessoal na sua casa é todo evangélico, tudo de igreja evangélica, ninguém bebe. Você vai fazer né? Teoricamente não entra álcool lá na sua casa. Você vai fazer um aniversário na sua casa, você vai, assim, a pessoa que é evangélica, ela vai achar interessante alguém trouxer para o aniversário a garrafa de uísque para beber lá? É por isso que eu nem vou. Aí, agora você tocou onde eu queria que chegasse. Não vai. É uma questão de respeito. Lá é a casa deles, é a casa do Qatar, é o país deles. Não, por mais que esteja errado, que a gente considere errado, a cultura deles é assim. Entendeu? Por isso que a Copa não tinha que ter sido nesse país. Exato. Concordo, mas foi comprado. Infelizmente eles têm muito dinheiro e compraram. Houve essa corrupção aí, houve uma molhada de mão, todo mundo ganhou dinheiro e foi pra lá. Então o que teria que acontecer? Simples. Se ninguém queria que isso acontecesse, boicotava a Copa lá tranquilo. Era só ninguém ir. O Qatar ainda ia ser campeão, porra. Ainda tem essa vantagem. Antes da escolha da sede, né, do Qatar para 2022, já tinha até alguns outros problemas, que era a questão da cerveja, que também é proibida lá, o uso, o consumo. Você pode até beber, só não pode beber em público, na rua. Só que aí, por exemplo, isso já era um problema a ser questionado. Aí tinha também a questão do... E tinham liberado e depois em cima da hora... em cima da hora. E até porque tem marcas de cerveja que patrocina, né? A Budweiser patrocina a Copa do Mundo. Isso. Aí tem a questão também da homoafetividade, né, que fala, homossexualidade, que também é proibida, também já era um outro problema que, consequentemente, a gente já saberia que daria. A questão das relações fora do casamento também, que é um outro problema, que aí, quando você mistura tudo, já desagrada completamente todo mundo que vai... Vai dizer que não tem debaixo daquela porra, daqueles panos lá, com um shake daquele, não libera o toba? Libera. Mas como eu falei, escondidinho. Mas ele tem 7 mulheres, entendeu? Dentro da casa dele. 7 mulheres. Aí tá tranquilo. Aí não, ele dá o toba ou não? Aí não fere a masculinidade dele. Tem 7 mulheres, pode até dar o toba, né? Se os olhos não veem, o coração não sente. Não, e assim, na realidade a Copa do Qatar para ela já teve que ter sido mudado, né, a data normalmente que acontece a Copa do Mundo, que não foi no meio de temporada, que ela aconteceu, quer dizer, no meio do ano, né, porque pra gente a Copa normalmente acontecia no meio da nossa temporada e o final da temporada europeia. Dessa vez foi no final da nossa temporada e meio da temporada europeia, devido ao calor que o Qatar é. O Qatar é um lugar muito quente. Muito quente. E ele passaria em 50 graus os jogos se acontecesse no meio do ano. Eles mudaram para essa data, que é uma data um pouco mais amena, que continua um calor do cacete, mas é menos. Tanto que os ar-condicionados tanto que os estádios têm ar-condicionado. Exatamente. A maioria dos estádios tem ar-condicionado. Caraca, isso é muito luxo, né, mano? Puta que pariu. Mas dentro disso ainda tem reclamação, porque isso não é sustentável pro ambiente, né, que dizem.
E aí também teve empresas que, ONGs, essas coisas também foram contra o Catar. O Catar conseguiu ferir todo mundo. Cara, então, isso que eu queria saber. Vamos voltar aí pro que o Fábio levantou, pra gente já ir se posicionando aí. Antes de continuar, mexe no fone aí, pai. Mexe no fone aí. Acontece, galera. Acontece aqui, é ao vivaço, a gente bota com tudo dentro. Mete lá. Vamos lá. Não pode, tudo dentro não pode. Tudo mas aqui, no Catar não pode. Não vamos ver esse vídeo no Catar, não. Então, pelo menos nesse vídeo. Bom, vamos lá. Vamos pensar aqui, então, pra gente ir concluindo. Respeitando a cultura dos caras, porque eu acho o seguinte: a Copa do Mundo é do mundo, então todo mundo tem direito de sediar uma Copa, né? Estou deixando de fora as questões, algumas questões. E cada país tem sua cultura. Eu lembro que muitas vezes tem uma época que a FIFA queria não deixar ter jogo mais na altitude, entendeu? E eu fui contra, porque tipo assim, cara, você chega no Brasil, a temperatura é alta. Aí a gente tem uma Copa num país europeu, dependendo aí mais pra cima lá, Dinamarca. Então, são lugares mais frios. Vão ter lugares que são mais altos. Então, tipo assim, quando é que porque uma seleção que vive pode se adaptar ao que eles consideram aquele clima padrão, mas a gente não vai se adaptar a outra. Então eu concordo que tem que ter essa questão do clima aí. Pra mim não justifica. Não, perfeito. Eu acho que tudo bem. Isso do clima é o menor dos problemas. Verdade. Entendeu? Essa é a questão. Isso foi só um tópico que a gente levantou só pro pessoal saber, mas... E além do mais, por exemplo, uma das principais coisas que é exatamente essa repressão que eles têm. O Catar está fazendo toda uma divulgação, né? Que ele está com um comitê de direitos humanos agora. Em vários lugares do Catar você vê placas onde você pode ligar 24 horas para reclamar se você foi agredido. É o seu direito, você como mulher, homossexual e tal. Só que já há questionamentos de que no final das contas isso não funciona, que às vezes nem atendem, né? 24 horas quando você liga não te ajudam em nada. Sim. A gente esperava isso, mas eles quiseram... Como em qualquer outro lugar do mundo. E assim, e dentro disso, né, por exemplo, o Catar ele tem uma coisa, principalmente a repressão às mulheres, bem forte, né? Que eles chamam de lei da tutela masculina, né? As mulheres não podem viajar, as mulheres não podem casar, as mulheres não podem ir ao médico, as mulheres não podem tomar qualquer tipo de remédio, saúde, principalmente ligado a método contraceptivo, sem autorização do seu pai, do seu marido ou do seu irmão. Isso do homem, teoricamente, que é responsável por ela lá na... Mas aí a gente está esbarrando no cultural, né? Cultural do país, né? Então é complicado. Essa que é a minha pergunta, porque... Assim, eu discordo de tudo isso. Tentou ver o boicote. Por exemplo, lugares como Dinamarca, se eu não me engano, na França também, os próprios governos não iam passar os jogos lá nas suas praças públicas, porque eram contra esse tipo de coisa. Entendeu? Então, eles não iam passar porque eles não queriam dar visibilidade à Copa no Catar. Né? A Dinamarca, por exemplo, jogou com uniformes completamente negros, em relação também a falar sobre as vítimas das violações dos direitos humanos do país. Foram Bélgica, Espanha e França. Várias cidades de Bélgica, Espanha e França se recusaram a exibir os jogos. Vários atletas foram, por exemplo, Felipe Lan, que é campeão do mundo na Copa do Brasil aqui pela Alemanha, ele disse que não iria ao Catar, nem como da delegação da Alemanha que ele era, ou como torcedor. Vários jogadores e várias entidades, né, foram contra e tentaram, de certa forma, o boicote. Isso eu acho válido. Eu também acho válido, só que no final das contas... Eu acho válido, mas eu acho que o boicote só iria resolver se realmente aquele negócio, se realmente aquelas pessoas que fazem a diferença no futebol, nas suas seleções no lugar, falar assim, nós não vamos à Copa porque a gente não concorda aí com a Copa estar nesse país aí que... Porque assim, imagina o Cristiano Ronaldo, o Messi... Não é, então, isso que eu tô falando, eles falam assim, não, a esse país eu não vou à Copa, porque eles têm um pensamento totalmente diferente. Então, quer dizer, é aquele negócio, você bota panos quentes numa coisa que deveria ser correta de ser feito, e o pessoal não boicotou, o pessoal comprou, a Copa foi lá e todo mundo vai ter que tombar. A realidade é essa. Imagina se o Bruno da seleção brasileira não vai. Porra, ia ser ótimo pra seleção brasileira. Porra, fominha do caralho, não tocou a bola pra ninguém,
quis aparecer e jogou mal. Quer dizer, era um boicote necessário pra gente, que não aconteceu. Bruno Guimarães, que você viu. Bruno Guimarães, fora. O pessoal entendeu, eu acho. Vai, Lu. Uma outra coisa que, acompanhando o que o Eric falou, né, a respeito dessa listinha já de coisas que o pessoal tava reclamando, ainda tem a questão dos direitos trabalhistas, né? Que tinha trabalhador recebendo $1 por hora trabalhada. Tem a questão também deles estarem trabalhando e terem locais insalubres como moradia. Tem a questão também dos direitos trabalhistas como um todo, né? Foi dito que 6.500 operários imigrantes morreram. Caraca. Olha só. 6.500. E a organização, se eu não me engano, a FIFA, ela diz que só foram 500. Que os outros 6 mil não estão torcendo. Só a nível de comparação, eu acho que no Brasil morreram 3 pessoas. Porra. Durante as obras. O que já é, porra, filho da puta. É um número. E é engraçado, né? É mais uma coisa e mais um número desses aí que fica assim. O pessoal vive fazendo essas conferências aí pro meio ambiente, fazendo um montão de coisa, como da mesma forma o pessoal deveria boicotar essa Copa e o pessoal faz uma conferência pro clima, onde pessoas que estão participando não estão nem aí, na verdade, pro clima. Sim. Cara, é umas coisas assim que não dá pra encaixar. Cara, o Qatar até 2020, ele já tinha sido escolhido como sede, como tudo. Ele tinha um sistema, né, que eles chamavam de kafala, que ele é praticado ali no Golfo Árabe no geral, que é uma espécie de escravidão moderna. Os trabalhadores eles só podiam mudar de trabalhos com autorização dos seus empregados. Então, se eu queria ir para outro lugar, dos seus empregadores, perdão, eu só poderia trabalhar em outro lugar caso a minha empresa que eu trabalhasse aprovasse. Senão eu não posso sair. Caralho. Trocando em miúdos, o Qatar é bom pra cacete, pra quem é rico. Porra, aí que porra é essa? Eu não posso agora sair pro cara não pagar mais. O problema é seu. Você vê... Isso é escravidão, cara. Você vê riqueza... Acho que não é só o Catar, não, né? Acho que em qualquer lugar é assim. Isso que eu ia falar, cara. Isso que eu ia falar. Você vê riqueza, você vê... Você vê riqueza, você vê tecnologia, você vê tudo, mas é assim, para poucos, se você tiver um pocinho de petróleo na tua casa, você tá bem pra cacete, se você não tiver, você vai ser escravizado. Mas aí, a pergunta, o que isso tem a ver com futebol para vocês? No final das contas, não, mas deveria. Eu também acho. A mesma coisa, por exemplo, a gente criticou, você lembra que na época da Copa, o Ronaldo falou assim, não se faz Copa do Mundo com hospitais? O Ronaldo é um ídolo da seleção brasileira, isso não diminuiu o que a gente sente por ele, mas essa fala foi infeliz e a gente sabe que tinha milhões de pessoas na fila de espera dos hospitais morrendo e o cara falou sobre isso. Então, por exemplo, da mesma forma como a gente sabia que o Brasil passava por uma situação daquela, na época que foi, antes da Copa, a gente teve tremendos... como é que é o nome? Protestos em relação a problemas que a gente estava vivendo aqui no país. Só, pra mim mudou, tá? Pra mim, o que ele falou, pra mim, mudou totalmente minha visão em relação a ele. Pra mim, ele já não era esse ídolo todo que eu achava que todo mundo achava que ele é, mas eu tinha um respeito muito grande por ele. Mas até aí eu perdi o respeito totalmente por ele. Quando eu digo que não mudou, pra mim também. Eu acho que isso, obviamente, ele foi um puta jogador. Mas o cara falar isso é sem apego nenhum a saber que as pessoas estão hoje, que morreram na época na fila do hospital. Eu também acho isso errado e eu não tenho, mas eu digo como um todo. A sociedade do Brasil continua achando ele um ídolo. E, por exemplo, o Cafu é embaixador da Copa do Catar. Um grande apoiador dessa Copa, um grande tal, não sei o quê. E assim, ele é ídolo da seleção brasileira. Ele aprova isso? Ah, não, mas é o trabalho do cara. Mas até que ponto isso é válido, sacou? A Copa existir num país daquele deveria... O cara tem que sentir orgulho em ganhar a Copa do Mundo no Catar? É a Copa do Mundo. Mas aí vamos lá. Então, é aí que a gente chega, que é o nosso ponto de tensão aqui. Tô fazendo advogado do diabo, gente. Eu não sou a favor, não. Eu sou contra tudo que tá acontecendo no Catar. Mas aí a Copa do Mundo é do mundo. Qualquer país do mundo, teoricamente... O maior evento esportivo de todos os tempos. Exatamente. Qualquer país do mundo deveria ter a possibilidade de sediar. A gente sabe que envolve dinheiro. A questão eu já sei o que você quer falar. Você quer falar o seguinte... Você, como jogador, jogaria ou não? Tipo assim,
Não, se meu pai fosse, se o Lucas fosse... É aquela história que eu falo pra você. É legal, assim, né? No papel e na transparência é bonito, até o momento que mexer no seu bolso, até o momento que mexer na sua filosofia ou no seu trabalho. Então eu acho que tem que ser assim. A pessoa tem que saber assim. Não adianta falar da boca pra fora, você tem que cortar na própria carne. Então acho que os jogadores deveriam tomar uma posição e falar assim, não, nesse país eu não vou participar da Copa. Mas aí... Teve jogadores que recusaram a participar porque era no Catar. Então, são jogadores que não mudam, entendeu? São jogadores que não têm isso que eu tô falando. Mas aí, mas a pergunta é, se o Catar é proibido de ter uma Copa lá, proibido entre aspas, se ele é vetado... Não, proibido não. Ele não vai ser proibido, ele vai ter o direito. Agora, eu me dou o direito de, assim, você tem de repente, escolher, você tem tu vai fazer a festa na sua casa, ó, lá aqui na minha casa não entra bebida alcoólica, tá? Eu vou ter o direito de escolher ou não. Eu falei, não, eu gosto de beber, eu não vou na casa dele, eu não vou na festa lá. Porque eu não vou conseguir me divertir legal sem beber. Fábio, talvez seja também a questão da forma como é tratado esses acontecimentos. Por exemplo, se você for homossexual lá no Catar, você não vai falar, pô, você é homossexual, não pode fazer isso aqui não. Você é apedrejado, é um crime lá de apedrejamento. Esse é o nível. Mas aí você tem que ter o respeito de não fazer. Não, mas ele tá falando, por exemplo, o cara que mora lá. Não é tipo, eu fui lá. O cara que mora lá e é gay, o cara é apedrejado, irmão. Não, o cara nem mas é gay, né? Aí que eu falo pra você, eu não acho certo também, mas é uma cultura deles, cara. Eles consideram isso. Mas é errado. Eu sei que é errado, eu não acho correto, mas é uma cultura do país deles. É porque tem a gente tá invadindo a casa deles. Por exemplo, entre você ir lá e fazer alguma coisa errada e você ser apedrejado, ou você... Tipo então, assim, eu prefiro não ir, aquela história que eu tô te falando. Você deu exemplo de bebida. Por exemplo, o fato de você beber, você tem que morrer por isso? Não tem, não. Então, mas esse questionamento. Porque eu entendo perfeitamente que eles podem proibir o que eles bem entenderem. Só que a forma como é tratado, como se fosse um crime hediondo, alguma coisa, o simples fato de você beber uma cerveja, eu já acho completamente diferente. Mas então... E também é ruim pra gente que, como pessoa que vai até o Catar, mas e o cara que tá lá diariamente? O cara que, por exemplo, que é homossexual e vem de outros lugares, eu acho que ele, beleza, pelo evento eu vou me segurar durante esse tempo. Mas e o cara que nasceu lá, que tem a família lá, que tem tudo lá? Mas aí vai ser aí que eu tô dizendo, mas aí vai ser uma briga interna deles lá, cara. Aí vai ser o cara se adaptar à cultura, ou vai ser ele sair do país, ou ele vai ser... Eu não concordo também, não concordo. Mas é a cultura deles, cara. É a cultura deles. Por exemplo, tiveram uma situação, teve uma situação, né, na verdade, que tinha, acho que um torcedor do Brasil, né, com a bandeira de Pernambuco, tomaram a bandeira dele, jogaram no chão, pisaram, e o cara ficou empurrando ele, falando um monte de coisa, e ele não entendeu nada. Se você tem um estado com uma bandeira que é arco-íris, independentemente dela só por ela ter escolhido o arco-íris, agora o arco-íris pode não querer passar essa mensagem. Não, o arco-íris hoje, o próprio arco-íris é menor do que ele representa. Pode ser um desenho maneiro, pode ser uma tatuagem legal de você fazer, mas tá ligado ao nazismo, então infelizmente é isso. O arco-íris... A bandeira por si só, ela já não tem nenhuma representatividade relacionada Eu sei, cara, não tem, mas acontece que aquelas cores ali é o padrão que mundialmente quer dizer isso. Isso, mas então, é o que eu tô te falando. O próprio arco-íris, que é um fenômeno da natureza, ele tá menor do que a representatividade que foi dada a ele. Tá entendendo? Tipo assim, lá no Catar não pode nem chover e dar um solzinho, pode não pintar arco-íris. Mas aí que eu tô te falando, eu acho que no momento, futebol é a única coisa que tá sendo mais importante nessa Copa do Mundo. Essa é a minha opinião. Eu acho que não vai deixar legado cultural a Copa. Ou não, vai deixar... Na realidade, escuta, essa Copa, se o Brasil não for ex, ela vai ser esquecida há 2 tempos pra gente. Vai. Não, mas sabe, de repente a gente também... Vamos pegar aqui, ó. Olha a importância. A gente resolveu fazer um programa sobre essas questões. Muita gente está discutindo isso na internet também. Então, o legado que tá ficando, em outros lugares ficou o legado de aproveitou um estádio para construir um estádio, construiu isso, ajudou o esporte. O legado que está ficando é uma discussão se daqui para frente
a gente pode aceitar, a gente que eu digo FIFA, né, que representa os países no futebol, deve ou não fazer Copa em lugares com essas questões. Quer dizer, porque é um legado. Cara, é uma questão, fala mais cultura, mas o cara tá agredindo aos direitos humanos, do ser humano. Mas não pode participar. Pra mim, ele tem que ser excluído da porra toda mesmo. Tem que enfiar essa porra lá longe. Mas a gente aqui chegou. Vou tentar fazer um resumo do que da onde a gente está chegando com as nossas opiniões e com as análises do material que a gente estudou aí para poder estar trazendo. Né? Uma série de pepinos aí que a gente relatou durante esse vídeo inteiro, de acontecimentos que a gente entende com a nossa cultura brasileira aqui, que pode beber na rua, pode andar pelado, pode transar na rua, pode a porra toda, que o nosso país... Não pode, né? Tô falando assim, mas a gente está num país... Se ninguém vê, tá tudo bem. Tá tranquilo. E se vê, mas não aparecer a cara, tá tranquilo também. A gente tá acostumado, por exemplo, no próprio Estados Unidos, você não pode andar na rua com a garrafa à mostra, você tem que botar num pacote. Pra gente isso aqui é um absurdo, a gente bebe na rua e tá tudo certo. Então, quer dizer, choca as culturas, né? Choca. Então, o que acontece? Então, vou tentar puxar e fazer esse compilado. Como a Copa do Mundo é do mundo, ela tem que se adaptar a todas as culturas, por mais que a gente discorde, é o que o Fábio falou. Eu entendo que a FIFA tem que poder fazer Copa em qualquer lugar. E sei lá, porque também, de repente, pro cara, o dia que ele vem no Brasil e vê mulher desfilando pelada que eu digo daqueles biquininhos, escola de samba, bebê na rua, os caras também podem se sentir ofendidos, assim como nós estamos sentindo. Aí, é o que eu falo. Eu acho... uma semana no Brasil, ele vai ver que é uma maravilha. Eu acho que eles têm que mudar aquela porra lá e botar padrão Brasil pra todo mundo. Eles têm esse conceito, não venham. Porque assim, se você for na internet em qualquer lugar, você vai ver que o Brasil é assim. Então não vem. Então, se ele não concorda, não vem. Eu entendo que a FIFA pode fazer lá, porque o Catar é um país do mundo como outro qualquer, quer dizer, não como outro qualquer, um país merda, né? Mas, claro, teve a questão da grana. Então, as pessoas têm que se adaptar. Agora, enquanto pessoa, eu também boicotaria facilmente, enquanto jogador. Só que a gente também não sabe até que ponto... Eu boicotaria, porque, cara, você tá falando de direitos humanos, não tem nada a ver com, tipo assim, eu entendo que é cultura, mas é uma cultura que afeta, não é uma coisa, tipo assim, se o cara, por exemplo, que a mulher tinha que a cultura da mulher não pode mostrar o corpo. Porra, valeu. Pode até ser, eu não concordo, mas agora, apedrejar a mulher, isso é foda. Porra, isso não foi, isso é direitos humanos, gente. Pô, isso... E será que a FIFA é um absurdo ela ter pleiteado botar o Catar como escolha disso. Galera, então, eu entendo assim, que a FIFA, eu acho que então deveriam ter regras pré-estabelecidas para um acordo, onde o país tem que criar uma regra. Tem que ter um mínimo. Direitos humanos, tem que ter um mínimo de coisa. Porque tipo assim, é como se, pelo menos, o turista, naquela época do ano lá, tivesse uma anistia para ele viver como se fosse uma embaixada, sei lá. Meio que tem, porque se o Defante, as merdas que ele tá fazendo no eu tô vendo. Então, assim, meio que deve ter. Senão não se manter. Não, então, é porque assim, por que ele deve estar fazendo? Ele deve querer passar de país que também não é assim. Então, quanta coisa ele deve estar engolindo pra, tipo assim, porra... Tu acha que o policial não olha aquele cara fazendo e fala, pô, queria meter-lhe a porrada naquele desgraçado ali. Pô, mas tem gente filmando. Pena que eu não posso. É isso que eu tô dizendo. Eles, dentro da aptidão deles lá, eles estão, na medida do possível, sendo ponderados. Eles estão. Eles não estão levando tudo ao pé. Eles não estão levando tudo ao pé da letra. Ainda não apedrejaram ninguém, porra! E vamos ser, assim, não vamos ser hipócritas. Aqui, nós também, para termos a Copa aqui, nós fomos vilipendiados de certa forma, que assim, não foi exatamente incisivo que nem está sendo lá, mas fomos também.
vilipendiados. Deixa eu anotar aqui para depois eu saber o que ele quis dizer com isso. Tá Aí a galera tá... Você tá entendendo? Embaixo aqui. Vai ter que começar a ter o dicionário para assistir esse canal aqui. Porque assim, eu acho que assim, nós fomos totalmente desrespeitados como povo para poder que a Copa fosse feita aqui. Então eu acho que assim, lá eles estão fazendo de forma direta. Ele vai ali e apedreja uma pessoa, né? Como vocês estão falando aí. Mas aí foi aquilo que vocês falaram aí, que nós falamos aqui no vídeo ainda. Pô, mas aí o cara chegou lá e falou assim, não precisa ter hospital lá não. Porra, não precisa ter? Mas e eu, que tô com uma pessoa doente na minha família que tem que ter um hospital pra botar? E a coisa tá que entendendo? todo país provavelmente deve ter passado durante a Copa. Isso que eu ia falar. Tá fazendo Copa, mas não sei o que lá. É porque no caso do Justamente. Qatar é uma parada que é em relação à pessoa, o que a pessoa é. É por isso que eu acho que é Justamente. tão botado É individual, não é do coletivo, né? do coletivo, entendeu? Realmente, isso aí é muito importante, porque se a gente levar, como o Fábio falou aí, nesse pé aí, a gente também passou, muitos não queriam a Copa, eu era uma pessoa até que queria, mas assim, pô, eu tinha vontade de ver como é que é o clima disso no meu país e tal, só que talvez a gente se encontre num patamar da sociedade que a gente talvez não precise tanto de um hospital público, tá entendendo? Mas a gente tem amigos que precisam, tá entendendo? Sim. E aí, quando a gente começa a pensar o quanto também isso foi custoso pro nosso país para ter uma Copa do Mundo, foi legal pra cacete, eu me amarrei, eu consegui viver isso, mas Tu custoso. falou agora uma parada que pra mim, pronto, o mínimo para um país sediar a Copa, ele tem que ser um país sem problema de corrupção, Porra! um país dentro dos direitos humanos. Aí Então não vai ter Copa, Então mais não. Copa em Marte agora. Só vai ter Copa na Suíça, Duvido, na Suíça tem corrupção também, meu irmão. Todo lugar, até onde tem. Não, mas que a pessoa descubra, assim, da forma que é nos lugares. Gente, não é não ter corrupção, né? Não é nos países não ter corrupção, mas assim, que não seja feito da mesma forma que foi feito, tipo o Brasil, ou da forma que foi feita essa Copa do Mundo lá. Gente, então, foi isso. Você aí que tem a sua opinião sobre a Copa do Catar, deixe nos comentários, diga se você concorda com algum de nós aqui, com o canal, ou se você acha que não, o futebol não tem nada a ver com sociedade, não tá nem aí. Como eu, que acho que o Catar tem que abolir o Catar do mundo, deixa um comentário, se inscreve no canal, dá aquela mão nas redes sociais também, você tá no conteúdo todo dia sobre Copa do Mundo, lá no Instagram do Pidemoa, lá no TikTok, dê essa moral pra nós. Fechado? Não fale isso não, que você usa o combustível do teu carro, e o combustível do teu carro, muito petróleo vem de lá do Catar. Exatamente. Não, Bom, a gente pega da Minha consideração final. aí em Realengo vocês devem roubar até posto de gasolina, porra. Vai ser apedrejado aqui também. Eu tô ligado. Ó, Beijo pra Realengo. minha consideração final, vai te catar. É isso. Vai te catar, Catar. Vai te catar, Catar. Bom, gente, muita polêmica. Aí a gente tenta trazer aqui o advogado diabo, falar um pouco por que sim, por que não. A nossa opinião é que vai te catar, Catar, como o Lucas falou. Mas é a realidade que a gente vive. Tomara que pelo menos fique esse legado que eu falei, da FIFA criar novas regras para poder escolher um país sede, porque imagina, uma Olimpíada seria impossível ser no Catar. Impossível, porque você já tem vários atletas homossexuais declarados, então seria praticamente impossível. Eles seriam ia ser corrida de fugindo da pedra, tipo a Olimpíada do Faustão. Galera, segue o canal, foi isso, deixa seus comentários aí, se vocês acharem que tem mais coisa pra gente falar, a gente faz outro vídeo, só que com um pouco mais de calma, sem ser um plantão Pidemoa aqui no Resenha. E força Pelé, espero que tudo melhore aí pra você quando esse vídeo estiver indo ao ar, né? Não sei se até lá, mas esperamos que quando você esperamos que quando esse vídeo for ao ar você já esteja totalmente recuperado. Tomara. Então aquele valeu característico. Vai. Valeu!